Olá, gente. Boa noite, paz do Senhor. Para todos, esperar aí os irmãos entrarem. Hoje eu não vou demorar muito, já vou falar logo. Assim que começar, não vou esperar as pessoas entrarem para não ficar muito longo o vídeo. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Alan curtiu aí. Vou esperar os irmãos entrarem aí. Vou fazer uma oração. Depois já vou trazer uma reflexão da palavra enquanto os irmãos entram. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela liberdade, pelo dom da vida. Obrigado pela saúde, pela paz, pelo trabalho. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor Deus, pela respiração, pelo ar, Senhor, e por tudo que nós temos, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por Tu ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por aqueles que vieram ao conhecimento de Ti. Obrigado pela salvação, pelo sangue da cruz. Obrigado pela Tua morte. E obrigado também, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, que está, Senhor, se manifestando através de nós. Neste dia tão importante, Senhor, eu quero Te render, quero Te louvar, quero bendizer o Teu nome. Quero, Senhor, engrandecer, Senhor, a Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém. Maurilene entrou aí, paz do Senhor. O irmão Kaique, paz do Senhor, gente. Eu já vou refletir aqui na mensagem da palavra do Senhor. Vou deixar aí salvo, não vou esperar muito, né, os irmãos entrarem. Eu vou deixar salvo, depois eles assistem, né, se porventura eles vierem a querer ouvir a mensagem, para não ficar muito longo. Normalmente os vídeos têm ficado muito longos. E para não ser muito demorado, já vou aqui estar falando. Irmã Aurilene, Pai do Senhor, manda um abraço aí para o seu esposo, para todos que são da igreja aí do Itaperi. Eu já vou ler aqui em Provérbios 15, certo? Entrou a irmã Lília, Pai do Senhor. Eu vou ler aqui Provérbios 15 até o versículo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou falar hoje sobre um assunto que tem já alguns dias feito parte dos meus pensamentos, do que eu penso, que é sobre a crítica. Quando eu me torno, por demais, por excessividade, uma pessoa crítica, eu passo a criticar e a ver tudo na minha vida o foco de uma crítica. E Salomão, ele, Provérbios capítulo 15, acredito que tenha sido Salomão que escreveu, ele fala algo muito importante. Diz assim, no versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, o ódio. Versículo 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus é onipresente. Versículo 4. A língua serena, que é sobre isso que eu vou falar hoje, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Pai, Senhor, irmã Lília, convida aí os seus amigos aí para ouvirem a palavra do Senhor. Convida aí Kaique, Maurilene, para ouvirem a mensagem do Senhor. Versículo 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Versículo 7. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Eu quero falar, gente, essa noite, nessa oportunidade, sobre crítica, ser alguém crítico.
criticar demais. Isso que eu estou fazendo já é uma forma de criticar, claro que sempre dentro da palavra de Deus. Mas eu percebi que quando alguém se torna crítico demais, a vida ela se torna sem sabor, porque tudo passa a ser alvo, a ser o motivo das minhas críticas. Eu passo a procurar defeitos em tudo e em todos. E Salomão está dizendo que nesse exercício da comunicação que o Senhor nos deu, que é um dom, nós não podemos ser excessivamente críticos, excessivamente desleais emocionalmente. No versículo 4 ele diz assim: a língua serena é a árvore de vida, uma língua pacífica, né? É a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O que é que Salomão está querendo dizer? A língua perversa é aquela que quebranta as pessoas e até mesmo grupos de pessoas com as palavras. É aquela pessoa que, em nome de sua sinceridade, em nome daquilo que ela pensa, ela não respeita o direito do outro e assim passa a ser uma pessoa crítica e desleal e muitas vezes dura, uma pessoa ríspida. E é isso que Salomão está aqui reclamando. Olha aí, rapaz, a Lidiane, o Gabriel Lima. Gabriel mandou um abraço aí pro pessoal de Madalena. Saudade de jogar bola com você, viu? Deus abençoe, viu? Então Salomão ele está aqui falando, censurando isso. A pessoa crítica, ou quando nós nos tornamos muito críticos de uma realidade, de pessoas, a gente passa a desnivelar as nossas palavras, a gente passa a disparar as palavras sem se importar com o que vai acontecer com o outro muitas vezes. Jó é muito interessante a história de Jó. Ele é conhecido como o homem dos homens mais sofredores, se não o mais sofredor da Bíblia. Depois de Jesus Cristo, olha aí o Gabriel, rapaz, a Lidiane. Depois de Jesus Cristo, acho que Jó foi o homem que mais sofreu na Bíblia. E lá no capítulo 19 do livro dele, ele vai falar sobre os amigos dele, que Jó tinha, se eu não me engano, 4 amigos, que depois que Jó perdeu tudo, Jó era rico, Jó tinha muitas riquezas, muitas propriedades, tinha muitos amigos, ele perdeu tudo e os amigos dele, em vez de ajudarem a ele, passaram a criticar ele em todo o livro. A grande parte do livro de Jó são os amigos de Jó criticando ele. E lá no capítulo 19, olha o que ele diz. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Então as palavras, elas têm um poder, né? Jó, naquele momento que ele estava vivendo, o que mais desagradava a Jó não era apenas o sofrimento, a perda dos seus filhos, dos seus bens, mas também o que os amigos deles estavam falando. Eles diziam que Jó havia pecado, que Jó havia se apartado do Senhor, que Jó estava em iniquidade, e isso acarretou no coração de Jó uma tristeza excessiva. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. E as pessoas que são críticas demais, se eu me torno crítico demais, eu não aproveito as coisas boas da vida, né? Existe um pensador que diz que para toda solução o crítico arruma um problema, né? Em vez de ser o contrário, para todo problema ele arruma uma solução, para toda solução ele arruma um problema. Então, quando a gente passa, entrou aí o Felipe, boa noite Felipe, paz do Senhor, meu irmão. Então, quando a gente passa a viver uma vida assim amarga, né? Toda pessoa que é crítica demais, ela é uma pessoa amarga. Ela não consegue enxergar o lado bom da vida. Porque se nós formos olhar, em todo lugar tem problema, erros. Em todo lugar, todas as pessoas têm erros, têm falhas, têm problemas. E se a gente for observar 24 horas por dia os problemas, a gente vai encontrar muitos problemas. Entrou o Marcelino, boa noite Marcelino, paz do Senhor. E quando a gente começa a observar a vida de uma lente equilibrada, a gente passa a ver que, embora as pessoas tenham problemas, elas também têm virtudes, elas também têm acertos, elas também têm o lado positivo.
E é isso que Salomão está tentando repassar aos seus leitores, aquelas pessoas que estão ali sendo aconselhadas. Pai, senhor Marcelino, boa noite, como é que está aí, tudo na paz? Glória a Deus. Entrou aqui o Felipe já saiu, o Gabriel, a Lidiane, glória a Deus. Pai, Senhor, gente, boa noite. Convida aí o pessoal, tá, gente, para participarem, para receberem a palavra do Senhor. Hoje eu estou falando mais uma vez, sobre provérbios. Sempre que eu tenho a oportunidade, estou estudando o livro de provérbios e eu falo de provérbios. Quando eu não consigo falar é porque tem uma palavra mais urgente no meu coração. Glória a Deus. A Lidiane aí também. Glória a Deus. Então, gente, às vezes, por causa da gente ver problemas demais, tem até uma história antiga que diz que tinha um homem no apartamento que ele olhava para o apartamento vizinho e ele via no varal do vizinho dele roupas sujas. Ele dizia assim, como é que pode? Esse homem toda a vida estende as roupas sujas, esse varal. E disse que uma certa vez, ele observando novamente o varal do vizinho, tinha lá algumas roupas sujas. E a mulher dele foi e limpou a vidraça da janela. E ele percebeu que as roupas estavam limpas. Então o problema não era as roupas do vizinho, mas o problema era a vidraçaria do apartamento dele. Então quando a gente começa a enxergar problemas demais em tudo e em todos, a gente tem que prestar atenção que às vezes o problema pode ser no nosso coração, na forma como nós estamos enxergando. E assim ver a vida com um olhar bom. Às vezes tem pessoas que não conseguem cumprir um propósito numa área, não conseguem ser bons numa área, mas elas têm virtudes numa outra área. Então, a gente, quando reconhece isso, a gente passa a viver equilibradamente e passa a desfrutar da vida. Eu, por muitos anos, por ser crítico demais, por ser ferrenho demais nas minhas opiniões, eu deixei de aproveitar momentos com a minha família, com os meus amigos, perdi amigos por causa disso, perdi pessoas, perdi relacionamentos. Então, quando a gente começa a observar apenas os defeitos da vida, porque todo mundo tem, eu tenho aqui, você já deve ter percebido, você tem os seus, cada pessoa, a sua mulher, o seu esposo, o seu filho, os seus pais, eles têm os deles. Mas se você for olhar só para isso, você vai deixar de aproveitar, de desfrutar das coisas boas que eles têm, que esses lugares, que a sua casa, que a sua família, que o seu trabalho tem. Então, se você só olhar só para o lado negativo da coisa, você nunca vai conseguir viver a vida que Deus ele deu, porque a vida é um dom de Deus. Então, se eu só vejo na política coisas ruins, todo mundo é ladrão, então aí eu vou me tornar um tolo, porque eu preciso da política, embora tenha muitas coisas negativas, mas eu preciso da política. Não, a minha igreja não presta, ninguém presta na minha igreja. Então, você vai se perder, porque na igreja tem coisas erradas, tem pessoas erradas, mas a igreja é a casa do Senhor. Lá tem coisas boas, lá tem a palavra de Deus, lá tem um pastor que Deus colocou. Às vezes não é do jeito que você gosta, mas ele tem alguma coisa ali que cumpre o propósito de Deus. Então, Pedro diz algo muito importante acerca da nossa língua. Olha o que ele diz, lá no capítulo 3, no versículo, deixa eu verificar, capítulo 3, versículo 10, diz assim, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Entrou a irmã Vera, paz do Senhor, boa noite, convidei o pessoal. Entrou aqui também o irmão Manassés, diretamente do Genibaú. Aqui tem gente do Genibaú, do Canidé, do Itaperi, aqui do Loteamento. Muita gente boa aí, gente de Manaus, olha aí. Glória a Deus, a Lília, o Kaique, glória a Deus. Paz para todos. Uma boa noite. Gente, eu estou falando aí sobre como nós enxergamos a vida. Você só vê problemas na vida? Você tem visto o que na sua vida? É claro que os problemas são inevitáveis, todo mundo tem os seus, todo mundo tem as suas fraquezas, suas limitações, mas a vida é um dom de Deus. O ar que nós não vemos o ar que respiramos, mas aí o coronavírus está nos fazendo observar a importância até mesmo do ar que respiramos. Você não vê, é uma coisa até que parece que não tem nenhum valor, mas tem muito valor. Então a vida é um dom de Deus. Eu fiz um estudo certa vez, eu estava estudando
se eu não me engano, para o Enem. E tinha uma matéria lá que falava sobre a importância desses pelos aqui que a gente arranca do nariz. Dizem os estudiosos dessa área que até os pelos do nariz eles têm importância, porque são eles que filtram, senão a gente respirava e inalava toda a sujeira que existe no ar. Então veja que até coisas mínimas, coisas que você não presta atenção, que aparentam não ter nenhuma validade, nenhuma utilidade, são valiosas no nosso corpo. E muito mais na vida. Às vezes nós passamos a olhar somente o lado negativo de uma pessoa, de um projeto, de uma igreja, de um estado, de uma política, e deixamos de aproveitar, de desfrutar daquilo que é mais importante. E Salomão diz que a língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. E a pessoa que é crítica demais, ela acaba tirando o sabor da vida. Lá no Provérbios 18, Salomão diz que o poder da vida e da morte estão sobre a língua. Então, nós precisamos ter cuidado com essa bichinha aqui, ó. Ela tem o poder de matar e de fazer viver. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Tem muitos textos aí, se eu for citar, alguns eu sei de cabeça, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Tiago diz que quem não peca por falar é perfeito varão, incapaz de dominar todo o seu corpo. Tem muitos textos. Então, o que eu quero deixar aqui frisado para você é que você deve sim ser uma pessoa crítica, né? Você tem esse direito, e até porque a gente não é ingênuo, a gente tem que perceber aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas não viva sob críticas, debaixo de críticas. Não dê tanto ouvido às pessoas críticas. Normalmente elas esmagam o nosso espírito, normalmente elas vêm apenas para entristecer. Existe uma diferença entre uma crítica que vem com um teor de ajuda, um teor de amizade, que vem para nos alertar, que vem para nos ajudar. Existe também a crítica maldosa, que é uma crítica que visa a destruição, que visa o desencorajamento. E você precisa ter cuidado para saber discernir. Quando é que eu devo escutar uma crítica? Quando essa crítica tem a intenção de me fazer bem, então eu devo escutar. Mas se a crítica só tem a intenção, ou só tem por debaixo uma vontade de me destruir, né, que são a maioria das pessoas que são críticas, elas têm essa inveja, esse amargor no seu espírito, então eu devo rejeitar. Jó teve muitos problemas com isso, e nós que vivemos no século XXI temos que ter cuidado, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas digitam a todo tempo. Tem muitas mensagens que vêm do próprio coração do diabo, e às vezes você acaba ouvindo. Então a gente tem que ter cuidado aí, para não engolir, não morrer pelos ouvidos. Então que Deus te abençoe, obrigado aí por participar. Vou repetir a leitura só para você entender o que foi que eu tentei falar. Lá que está em Provérbios 15, e Salomão diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem algumas pessoas iradas com você, repare o que você está dizendo a elas. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Você já ouviu uma crítica? Quando você ouve uma, você fica logo triste, né? Desencorajado, aquela vontade de devolver na mesma moeda. Por quê? Porque é uma língua perversa. Quando a pessoa usa a língua para perversidade, ela consegue também. Assim como quem fere uma pessoa com uma arma, com uma faca, também consegue ferir com a língua. Versículo 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Veja que tudo está envolvido com a comunicação. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. É com isso que eu termino, dizendo que tenha cuidado com o que você ouve, com o que você fala, com o que você compartilha, porque pode estar sendo tanto para a vida, se você está compartilhando aquilo que gera vida, amém. Glória a Deus, isso é bom.
Mas se você estiver compartilhando aquilo que gera morte emocional nas pessoas, tenha cuidado. Hoje nós estamos no tempo da acirração política, né? Que as pessoas, pelo seu partido, pelo seu ideal, para o irmão Yuri, Pai do Senhor, boa noite, pelos seus partidos ideais, elas matam mesmo com palavras, sem nenhum tipo de ressentimento. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a nossa boca tem falado. Olha aí que o irmão Marcelino colocou, amém. Que as palavras da minha boca e as reflexões do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Jeová, minha rocha e meu redentor. Glória a Deus, amém. Nem me lembrava desse salmo, glória a Deus. Lá no Salmo 19, no verso 14. Então, as nossas palavras têm um impacto. Às vezes a gente pensa assim, não, para que eu vou orar, né? Se Deus ele já sabe de tudo que eu vou falar. Mas mesmo assim nós precisamos orar, porque Deus, ele é o próprio Deus que dá importância ao que nós falamos. Então é por isso que ele nos ordena a orarmos. Porque as nossas palavras têm poder, têm poder quando estão submetidas a Deus. Então que Deus te abençoe, gente. Obrigado aí por participarem. Ao seu Marcelino, ao Yuri, a Vera, ao Manassés, a Aurilene, a Lidiane, a todos, tá certo? Vou deixar salvo aí, se você quiser assistir desde o começo, ao Felipe, o Gabriel. Amém. Obrigado por participarem. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Amém. Hoje eu não vou cantar, hoje eu tô chato. Hoje vai ser só a palavra mesmo, que é o que eu é o que eu gosto mesmo de verdade. Amém. Obrigado. Tenham uma boa noite, boa semana, tá certo? Fiquem na paz. Graças a Deus as coisas vão começar aí aos poucos a normalizarem. Se Deus quiser, amanhã a gente já vai tá voltando aos poucos ao normal. Orem pela sua família, orem pelos seus, pelo seu trabalho, pelo seu bairro, por todos os lugares, pela sua igreja, pelos seus pastores. Eu vou chamar vocês aqui para fazer uma pequena oração para abençoar a tua casa aí. Você que está com... se você pensa que isso aqui não tem nenhum valor, eu te digo que tem muito valor, tá certo? Tudo que é feito aqui, é claro que às vezes eu brinco, às vezes eu convido aqui alguém a gente sorrir e tudo, mas isso aqui é muito sério, tem um peso espiritual muito grande. Só Deus sabe como é que eu levo a sério isso aqui. Tanto seja aqui ou numa igreja, em qualquer lugar, eu levo muito a sério. E eu creio que Deus ele tem ouvido as nossas palavras, tá certo? Vamos fazer uma oração. Te convido aí, aonde você estiver, com o celular na mão, deitado ou sentado, a meditar, a orar comigo, tá certo? E Deus ele vai nos dar força. Eu vou orar um salmo e você ora comigo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu poder, Senhor. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este momento de reflexão, de consolação, de instrução, de exortação na tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos sempre, Pai, fiéis a Ti, obedientes, tementes ao Teu nome, Senhor. Abençoa os meus irmãos, aqueles que estão aflitos, doentes, aqueles que estão distantes dos Teus caminhos. Se porventura alguém for entrar nesta transmissão depois estiver distante, que Tu possa alcançar pelo poder, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por estarmos voltando ao normal aos poucos, Pai, nos ajuda, nos dá entendimento, nos ensina e nos abençoa. Te peço por cada irmão que aqui esteve, a irmã Mirla, a irmã Lara, a irmã Vera, a irmã Aurilene, o irmão Marcelino, a Lidiane, todos os irmãos, Senhor, o irmão Yuri, a irmã Manassés, ao irmão Felipe, todos os irmãos que entraram aí, Senhor, que Tu possa abençoar, que essa semana seja uma semana de milagres, que essa semana seja uma semana de poder vindo de Ti, que essa semana seja uma semana de transformação nos corações, Pai.
É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Obrigado, gente. Até a próxima. Amém.